Olá, meu nome é Nathalie Neri, muito prazer, eu sou estudante de Ciências Sociais e criadora de conteúdo e tô aqui a convite do Next para uma série de 5 episódios que vão ser um guia financeiro para ajudar a gente a fazer acontecer nesses tempos difíceis. Eu tô aqui com a Ellen Stetter, da Ágora Investimentos, que vai ajudar a gente na tarefa. E aí, Ellen, tudo bem? Oi, Nathalie, tudo bem? Então, Ellen, essa pandemia realmente pegou todo mundo de surpresa, a gente não estava esperando por isso. E o Next colocou uma caixa de perguntas nos stories para saber quais eram as maiores dúvidas da galera. A Giovana Cavalheiro, por exemplo, disse que tá com medo que os preços aumentem demais e o dinheiro não seja o suficiente. Primeiro, a gente tinha uma visão bastante positiva para a economia brasileira no início desse ano. E com a pandemia, com o coronavírus, a parada brusca da atividade realmente deixou o cenário bastante delicado. A pergunta da Giovana é muito oportuna, porque, olha, parou tudo. E agora, será que eu não posso ter inflação de novo? E nós brasileiros somos bem preocupados com preços, né? Temos um passado aí bastante sombrio com relação a repasse de preços. O que a gente começa a já observar em alguns indicadores de preço para o consumidor, e aí o principal é o IPCA, que a gente sempre chama, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Esse índice de preços, a gente já começa a observar ele de forma bastante acomodada, bem tranquila, mas um ou outro ponto se destacando. Então, Giovana, sim, pode ter nesses itens mais básicos que aumentou a demanda, foi o álcool em gel, foi um ou outro produto de alimentação, mas não é algo permanente, tá? Eu acho que é a dúvida da maior parte da população brasileira, que se nesses rumos que a gente está tomando, a gente está se encaminhando para uma grande crise financeira no Brasil. O que você acha, Ellen? A leitura dos especialistas é que vai ser um movimento transitório, vai passar, estamos passando pelo pior momento, que é justamente quando está tudo parado, quando há uma grande incerteza pela frente, mas há uma expectativa de retomada. Nesse sentido, olhar para o mercado de trabalho é preservar a tua renda. Então, o que eu puder tirar de curto prazo de gasto, que olha, não faz sentido, ou eu posso postergar, posso evitar, faça isso. Tá? Então é realmente fazer esse ajuste de contas, porque o principal vetor de transmissão dessa crise é o mercado de trabalho, tá? E esperar. Temos que ter cautela, é um período que pede serenidade, e as ações todas que estão sendo tomadas, seja pelo mercado de trabalho, até mesmo pelo próprio Banco Central, em reduzir taxa de juros, enfim, tende a trazer um pouco de alento, né? Pra a gente tentar não ficar tão negativo nesse cenário. Ajudou muito, Ellen. Muito obrigada. Agora a próxima pergunta, quem vai responder é o Anderson, instrutor de Finanças Pessoais da Universidade Corporativa Bradesco. Anderson, ajuda a gente, por favor. Como é que a gente começa a organizar as nossas contas nesse contexto? Oi, Nath, tudo bem? Antes de eu poder falar para você como as pessoas poderiam fazer para poder talvez sair um pouquinho desse sufoco, eu quero falar um pouquinho que as pessoas se enquadram hoje minimamente em 4 situações, todos. Tem aquele que está super endividado, aquele que antes da crise já estava com uma situação bem complicada. Tem aqueles que estavam endividados, ou seja, pessoas que adquiriram dívidas, mas que estavam pagando em dia até antes da crise. Tem aquele que a gente fala que é o equilibrado, é aquela pessoa que tudo que ela ganha, ela gasta. A gente até chama isso de equilibrado, mas no sentido de, o que entra, sai. E aquela pessoa que é o investidor, que ele consegue, de alguma forma, poupar um recurso. Com relação ao super endividado ou endividado, está no meio de 90% dos brasileiros. 90% dos brasileiros está ou super endividado ou endividado. Então, esse momento de ter calma. A gente consegue sair dessa situação tendo planejamento e disciplina. Como as pessoas estão em família, né? Obrigatoriamente as pessoas estão em casa com as suas famílias, é um momento de rever, de se reinventar e de conversar com os familiares a respeito disso. Assume que você tem dívidas. Então, o que eu diria para vocês? Anota tudo. Coloca em ordem de juros, quais são os juros mais altos. Tem dívidas com juros altos que você consegue, junto aos credores, trocar por dívidas de juros mais baixos. E o que eu posso dar de dica também de prioridades? Eu acho que priorizar hoje seria a saúde, em primeiro lugar. Porque se a gente não tiver como nos suprir com relação à saúde, vai ficar muito difícil da gente poder se equilibrar financeiramente. E eu diria que saúde, depois de saúde vem a alimentação, porque é algo que realmente não tem como a gente não viver sem isso, né? Espero ter ajudado nesse primeiro momento. Tudo bem, Nath? Obrigada demais.
É importante lembrar, gente, que tudo isso vai passar se a gente se cuidar, ficar em casa e seguir as orientações da OMS. Enquanto isso, o Next quer te ajudar a se organizar financeiramente até a gente voltar para nossa rotina. Isso vai te ajudar não só agora, mas também no futuro. Fica de olho aqui nas redes sociais do Next, porque no próximo episódio a gente vai entender como organizar a grana nessa nova rotina e fechar a conta no final do mês. Até lá!